dia. Bom dia, meninas. Deixa eu ligar isso aqui que eu sempre esqueço de ligar. Bom dia. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Vamos entrando. Deixa eu arrumar aqui. Bom dia. Vamos entrando aqui para nossa leitura bíblica diária. Já vão abrindo a Bíblia. Bom dia, Deia. Hoje nós vamos para Jó, do 21 ao 23. Bom dia, Cláudia. Bom dia, alô. Deixa eu colocar aqui leitura bíblica comentada. Jó, capítulos 21 ao 23. Isso, bom dia, Lô. Bom dia, amiga. Minha amiga Cida. Deixa eu fixar esse comentário aqui para as meninas que forem entrando já saber onde que é a nossa leitura bíblica comentada. Pronto. Bom dia, Mi. Mi, depois eu vou te chamar lá no Whats, viu? Ontem eu tava trabalhando e aí eu fiquei até mais tarde no serviço e aí deu uma enrolada, não consegui te chamar, tá bom? Depois eu vou te chamar lá no Whats. Paz do Senhor, Deia. Deus abençoe vocês. Já vamos lá, meninas, abrindo a nossa Bíblia. No livro de Jó, capítulos 21 ao 23, nós vamos ler hoje a palavra do Senhor. Nós continuamos firmes no propósito de leitura bíblica. Bom dia, meninas. Bom dia, Kenzo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas. Vamos ler aqui em nossa Bíblia. Jó, capítulo 21. Já deixam tudo preparado aí pra gente já fazer a nossa leitura. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Iraci. Tudo bem? Seja bem-vinda. Meninas, eu queria ver uma coisa com vocês, porque a nossa leitura bíblica, ela é de segunda a segunda. E aí eu queria ver com vocês a questão de repente, a gente descansar no sábado. O que vocês acham? Amém. Paz do Senhor. Bom dia, amiga. Minha amiga Milka. Meu Deus, quanto tempo, que saudade. Seja bem-vinda, amiga. Então, meninas, aí a gente faz a leitura bíblica de segunda a sexta, de segunda a sábado, tá? E aí no domingo a gente não faz a leitura, por conta que algumas mulheres têm a questão da escola bíblica dominical, né? Em algumas igrejas começou, em outras ainda não. Tem a questão dos cultos pela manhã também, né? Então a gente vai deixar o domingo e vai fazer as leituras apenas de segunda a sábado, tá bom? Bom dia, amiga, também. Nossa, quanto tempo, hein? Ai, que saudade do nosso tempo, amiga. Meu Deus. Bons tempos aquele, meu Deus. Bom dia, Maria. Mas é bom ter você aqui, amiga, com a gente, viu? A gente tá fazendo a leitura bíblica comentada diária. Nós vamos ler a Bíblia em um ano. Nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica. Então, você é muito bem-vinda para estar aqui com a gente, viu? Eu sei que você também trabalha. É isso mesmo, Mi. No 7º dia ele descansou. Então a gente vai fazer isso também, tá bom? Meninas, vamos já fazer uma oração e aí a gente entra para nossa leitura bíblica enquanto as meninas vão entrando, tá bom? E a gente vai dando sequência aqui. Já abram aí as Bíblias, tá? Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem preparado para nós neste dia, por este propósito, Senhor. Nos ajuda a seguir constantes
e que não venhamos ser impedidos, que nada seja forte o suficiente para nos tirar do propósito de conhecer o Senhor mais através da Tua Palavra, de conhecer mais a Tua Palavra. Eu te peço que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito contra Ti, quer por pensamentos, por palavras ou por obras, consciente ou até mesmo inconsciente que temos feito e que não tem Te agradado. Te peço, Senhor, que tudo aquilo que há em nós, que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser transformado por Ti, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar e nos ajudar a ser moldados, Pai, pela Tua Palavra, que nós possamos nos entregar, não como um barro resistente na mão do oleiro, mas como um barro sensível, como um barro que se entrega voluntariamente para ser moldado por Ti. Que o Senhor possa esquadrinhar o nosso coração, assim como o salmista disse para que o Senhor fizesse com ele, que o Senhor examinasse o seu coração, examinasse os seus caminhos, e se porventura houvesse algum caminho mau, que o Senhor pudesse o trazer de volta às veredas de justiça, de volta ao centro da Tua vontade. E é dessa forma que nós pedimos que o Senhor faça conosco. Se em nós houver algum caminho mau, que sejamos transformadas através da Tua Palavra pelo Teu Espírito Santo, que a Tua luz venha brilhar em nós, que possamos refletir quem Tu és em nós, para a glória do Teu nome. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo governe esse nosso período de entrega em leitura da Tua Palavra, meditação, que o Teu Espírito possa trazer ao nosso coração, o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço desde agora para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Jó, capítulo 21. E nós vamos dando sequência aqui. A gente já viu Zofar falando novamente. Zofar que não tem nem um pingo de paciência, nem tolerância com aquilo que Jó está passando. As palavras de Jó, embora Jó estivesse sendo muito sincero, rasgando seu coração ali para os seus amigos cheios de intolerância, né? Não conseguiam compreender a profundidade da dor que Jó estava vivendo naquele momento. E atacam Jó com acusações, né? E Jó começa a se defender. E no capítulo 21, Jó vai falar a respeito daquilo que Zofar fala dele. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês deverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando, pois depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em adorar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino em que a sua ira Deus lhes dá?
Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba, para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os seus ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando em suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade, e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribuiu o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem, e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sopra das suas respostas é pura falsidade. Aí vai começar a dizer. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio, pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores de seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham, você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus. Fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales,
O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus, e ele orará e ele o ouvirá. A ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. 23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e sinalizaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa, e eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, mas dei valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus faz desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Amém, meninas? Nós fizemos a leitura de Jó, capítulo 21 até o 23. Bom dia, Mica! Bom dia, Mari! Seja bem-vinda! Deus abençoe vocês. E nessa leitura, meninas, do capítulo 21 ao 23, acontecem algumas coisas que vale a pena a gente ter um olhar, né? Um pouco mais centrado. Aqui no capítulo 21, Jó fala a respeito dos ímpios, né? Porque Bildade, ele é aquele homem que não tem muita tolerância. Ele acha que Zofar, na verdade, né? Ele não tem muita tolerância, então ele acha que as pessoas elas sofrem por conta do pecado, né? Então o sofrimento de Jó gera em torno de pecado. E aí depois ele vai dizer que ele não atendeu as viúvas, não vestiu aqueles que ele precisava vestir, né? E começou a apontar, achar situações para Jó, diagnosticar ali quais seriam os motivos pelo qual Jó estava passando por tudo aquilo. E aí Jó levanta uma questão interessante, que é a questão dos ímpios serem abençoados, né? Ele fala que os ímpios, eles vivem a vida de boa, com bens, e quando vão descer à sepultura, descem em paz, estão cercados de pessoas. E é a mesma coisa que acontece com Asaf, né? No Salmo ali, quando ele começa a dizer que ele começa a parar e a observar os ímpios. E ele fala, os ímpios parece que nem doente eles ficam, não chega mal na tenda deles, eles não passam por dificuldade, eles vivem uma vida tranquila. E
E a gente que está aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, vive passando por dificuldade, vive passando por aflição. E aí ele fala que quando essas questões começam a perturbar o coração dele, ele entra na casa do Senhor. E aí ele vai conversar com Deus. E a oração alinha, né? Alinha a visão de Asaf. E aí ele começa a entender qual é o fim dos ímpios. E aí Jó levanta essa questão para os seus amigos, que muitos ímpios daquela época também eram pessoas abençoadas. Porque a Bíblia fala que a riqueza do Senhor vem para o justo quanto para o ímpio. A riqueza Deus dá para quem Ele quer. E hoje nos nossos dias a gente não vê tantas pessoas que são prósperas, que são abençoadas, né? E são ímpias. Mas há uma questão além daquilo que a gente vive aqui na Terra, né? A questão espiritual, a questão da eternidade, a questão da ligação, a questão do resgate, porque Jó aqui tipifica Jesus, que também sofreu sem ter nenhum pecado. Jesus sofreu perseguição, Jesus sofreu traição, Jesus sofreu a desconfiança, né? Muitos não criam naquilo que Jesus estava fazendo, eles se aproximavam de Jesus e ainda tinham dúvidas se realmente ele era o Messias, mesmo vendo tantos sinais e tantas maravilhas. Então, nem sempre a questão de você ser próspero e ser abençoado significa que você tem uma vida de intimidade com Deus, porque todos nós que seguimos a Jesus, que seguimos a Deus, passamos pelos processos da vida, e Jó vai falar exatamente sobre isso, sobre passar pelo processo de ser provado, de ser posto à prova, aqui no capítulo 23, no versículo 10, mas ele conhece meu caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro, porque o Senhor, ele nos prova, exatamente como o ourives prova o ouro. Exatamente assim que o Senhor nos prova, e Jó teve essa revelação. Ele falou assim, ele me pôr à prova, eu aparecerei como ouro. Mesmo não entendendo que este era um processo de Deus para a vida dele, ele disse, se ele me pôr à prova, eu aparecerei como ouro. E aí eu pergunto hoje para nós, meninas, se o Senhor não, porque ele tem nos colocado à prova, aparecemos como ouro? Aparecemos como obreiras, como mulheres aprovadas, que não têm do que se envergonhar? Será que o Senhor tem nos colocado à prova e temos refletido aquilo que temos aprendido dele? Porque essas questões são inevitáveis. Nenhum cristão, nenhum servo de Deus fica sem passar pela roda, pelas mãos do oleiro, para ser moldado segundo o seu querer e a sua vontade, para ser vaso usado, né? Segundo o propósito e o plano que ele tem para nós. A Bíblia fala que não pode deitar uma pessoa sábia e inteligente, ela não vai deitar um azeite novo num odre velho, porque o azeite novo faz o odre expandir, e se pela fermentação, e se o odre estiver velho, quando a fermentação expandir, esse odre ele vai se romper e ele vai perder todo o vinho. Então é preciso ter uma renovação, e essa renovação nós alcançamos quando o Senhor nos coloca à prova, quando o Senhor nos coloca lá na roda do oleiro, né? Uma outra questão interessante que Jó vai levantar aqui é a questão dos filhos sofrerem aquilo que os seus pais fazem, né? E em Jeremias a gente vê a mesma questão sendo levantada, e aí Deus falando, poderia os pais comerem as uvas verdes, e a boca dos filhos é que sentirem aquela coisa, quando a gente come
alguma fruta verde, não parece que fica amarrando. Aqui a gente fala que amarra, né, na boca, fica aquela coisa na boca. Então, os pais comem e os filhos que sofrem, não, cada um é responsável pelas suas atitudes, cada um é responsável por aquilo que faz. A Bíblia fala, se o homem tem que se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios pecados. Cada um vai receber conforme aquilo que fez, conforme as suas obras, as suas próprias obras. É certo que tudo aquilo que a gente faz, todas as portas que a gente não fecha, tudo aquilo que a gente deixa para trás sem corrigir, a próxima geração vem. E vem com essa responsabilidade de fechar essas portas, mas que nós possamos ser mulheres de Deus, mulheres que não deixam pontas sem nó, sabe? Brechas abertas, que a nossa próxima geração possa colher frutos da glória de Deus, que possamos afiar a nossa próxima geração, segundo a palavra, preparar eles, colocar armadura, sabe? Aquelas as armaduras espirituais de Efésios sobre a nossa próxima geração. E o Senhor conta conosco, com mulheres que se posicionem diante dele, que se colocadas à prova, aparecerão como ouro. E a gente vê que mesmo Jó tão debilitado, tão emocionalmente abalado, né? Tão instável, ainda se mantém firme na verdade que ele é, na identidade que ele é. Ele sabe que a mão do Todo-Poderoso está pesando sobre ele por algum motivo, mas ele sabe que não é por pecado. E isso, mais uma vez, ele deixa claro aqui para Bildade. Ele diz, eu conheço a minha integridade, o justo, quando se apresentar diante de Deus, será justificado por ele. Então, que nós possamos viver a nossa vida com integridade, na certeza de quem somos em Deus. Muitas das vezes, o inimigo, ele nos engana, porque nós permitimos que ele nos engane, porque não sabemos quem somos em Deus. Então, que esse começo de ano, neste começo de propósito, que a nossa intimidade com Deus cresça, a ponto de que saibamos exatamente quem somos em Deus. Que essa verdade esteja tão gravada, tão marcada, tão cravada no nosso coração, a ponto de que nada seja forte o suficiente para esquecer a verdade de Deus sobre nós, a verdade declarada da palavra. Nós temos essa tendência, né? O ser humano, ele é tendencioso a isso. Você recebe palavras de Deus, palavras de promessas, né? Palavras de vida, e aquilo te dá um ânimo, te dá um vigor. E aí, quando a gente sai, alguém chega com uma palavra de derrota ou fala alguma coisa que nos magoou. De repente, toda aquela palavra de vida que Deus liberou para nós perde a sua força e nós nos agarramos às palavras de derrota, às palavras de maldição. Mas que a verdade de Deus, a verdade da palavra, tenha força na nossa vida. Que tudo aquilo que temos vivido com Deus, que as nossas experiências com Deus possam ter força na nossa vida, possam nos capacitar, que possamos ser como Jó, que mesmo em meio a tanto sofrimento e mesmo em meio a tanta acusação, ele não deixou de saber exatamente quem ele era, da sua integridade com Deus. Então, que nada seja forte o suficiente para arrancar essa verdade de você. Viu? Que Deus te abençoe. E não se esqueça que os processos da vida, eles não são um privilégio apenas para aqueles que servem a Deus, apenas para os justos. Ela também vem para os ímpios. A bênção de Deus também vem para os ímpios, assim como vem para os justos. Mas nós temos algo a mais. Nós temos o Espírito Santo que nos guia e que nos dirige. Nós aceitamos o preço pago por nós, por Jesus, ali na cruz do Calvário. Fomos resgatados por um preço muito alto e ganhamos o direito à eternidade. Amém? Deus abençoe vocês, meninas, que essa palavra fique no coração de vocês.
Guardem essa palavra, depois vocês meditem mais a respeito desses capítulos e vejam aquilo que o Espírito Santo tem ainda a falar com vocês nesses 3 capítulos. Nós aprendemos muitas lições valiosas à medida que nós estamos lendo. O Senhor vai revelando coisas maravilhosas ao nosso coração e nós vamos aprendendo a como nos comportar, né? A como ter um olhar mais compassivo, a como ter autorresponsabilidade, a ter a certeza de quem somos e a convicção de quem somos e de que existe um Deus no céu que mesmo que permite algumas coisas, Ele é um Deus presente que está conosco e que vai se levantar ao nosso favor. Amém? Deus abençoe vocês. Que esse final de semana seja um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que faz a diferença em nossa vida. É a presença de Deus que nos faz tomar decisões assertivas. É tudo pela presença de Deus. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração. Alguém tem algum pedido de oração para a gente apresentar ao Senhor? Vamos apresentar essas pessoas que estão acometidas, né, do Covid, as que estão enlutadas. Vamos apresentar também aqueles que estão em depressão. Nós temos visto que o inimigo ele tem atacado muito a área emocional das pessoas, de muitas mulheres inclusive. Vamos orar para que o Senhor possa entrar com providência. Nós temos visto que o inimigo tem afetado a saúde emocional até das crianças, né? Muitas crianças em depressão. Então, que o Senhor possa entrar quebrando essas forças espirituais das trevas, né? Amém. Vamos orar, Mi, pela sua vida espiritual. Exatamente. A presença de Deus, ela ordena a bênção, ela traz bênção, ela atrai as bênçãos do Senhor, né? Aquele que vive em uma vida em obediência, a Bíblia fala que as bênçãos, ele nem precisa fazer força, porque as bênçãos correm atrás deles, né? Que possamos viver exatamente essa vida de obediência a Deus. Bom dia, Dani. Deus abençoe sua vida. Vamos apresentar a sua sobrinha, sim, amiga. Vamos orar pela Mariana, sobrinha da Cida. O Senhor sabe de todas as coisas, vamos apresentar os lares, né? As famílias, porque o inimigo tem se levantado para destruir as famílias. Então vamos orar nessa manhã entregando estas causas ao Senhor. E se você tiver mais alguma aí, também apresente, coloque ao Senhor em oração, entre com confiança diante do trono de Deus, sabendo que aquele que nos ouve é fiel para nos responder. Talvez você pense assim, eu sozinha faço oração, só tenho eu fazendo essa oração, pela minha família só tenho eu clamando. Mas a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que Deus procurou uma pessoa só que estivesse na brecha entre ele e o povo para não destruir. Então, uma pessoa que estivesse na brecha seria capaz de evitar a destruição de uma nação. Então, não pense que a sua oração, por ser só você, não tem efeito diante de Deus, porque o poder não está em quem faz a oração, o poder está naquele que ouve a oração, aquele que ouve o nosso clamor. Então, clame com fé, clame com ousadia, clame com autoridade, porque o nosso Deus, aquele que está com os ouvidos atentos e ouve a nossa oração, é poderoso para trazer resposta para nós nesta manhã. Amém? Alice, vamos orar pela Alice, sim. Vamos entregar a Alice nas mãos do Senhor. Minha amiga Efigênia entrou agora. Ela está muito irritada, há 4 anos apenas. Está fazendo artes para chamar a atenção. É alguma questão aí, né, Dani? É alguma questão aí que está incomodando ela. E ela tá... Isso é uma forma dela colocar para fora, né? Então, acho que vale a pena você conversar com ela, né? Vendo o que é que está acontecendo, o que está deixando ela desse jeito, né?
porque isso também é uma questão, a questão de chamar a atenção também é uma questão, é uma válvula, né, de questões emocionais. E realmente as crianças hoje, a gente tem vários casos lá na igreja de mães que pedem oração porque as crianças estão com ansiedade, não conseguem dormir, estão com pânico, estão deprimidas mesmo. Então, que o Senhor possa quebrar essas prisões espirituais malignas, né? Não é fácil. Ah, vizinha, seja bem-vinda, vizinha. É sempre um prazer ter você aqui. Vamos orar, meninas? Agradecendo ao Senhor por este tempo e entregando todas essas causas nas mãos do Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o teu amor foi tão grande, capaz de oferecer o seu Filho Jesus. E o amor do teu Filho foi tão grande, capaz de se oferecer voluntariamente para esta missão. E nos resgatou, e nos deu a oportunidade de aqui estarmos. Ele nos deu a oportunidade de nos conectarmos a Ti, sem intermediários, sem sacrifícios, mas podemos entrar, conforme diz a Tua palavra, com ousadia diante do Teu trono e levar a Ti as nossas causas, e levar a Ti as nossas aflições, e levar a Ti as nossas questões, porque Tu és um Deus que nos ouve, Tu és o Deus que trabalha por aqueles que esperam em Ti. Então, nesta manhã, Senhor, nós queremos apresentar algumas causas diante do Senhor. Visita, Pai, os lares, visita cada família. Senhor, eu te peço que ponha por terra todo o levante de Satanás, todas as setas malignas para a destruição de lares. Senhor, eu te peço que toda aquela confusão na comunicação, onde um não consegue entender o outro, onde um fala e o outro não interpreta de uma forma errada, e gera aquele conflito, aquela confusão. Senhor, todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Senhor, traz paz para dentro dos lares, que coloca dentro de cada uma de nós um coração humilde, Senhor. Que possamos buscar em Ti estratégias para vencer as armadilhas de Satanás. Alinha os nossos olhos, amplia os nossos sentidos, de forma que sejamos sensíveis para entender as artimanhas de Satanás e sejamos sensíveis para entender com quais armas espirituais lutar, para que possamos ter vitória dentro da nossa casa. Nos ensina o tempo de falar, nos ensina o tempo de calar. Senhor, eu te peço que coloque as Tuas mãos sobre as crianças desta nação e das demais nações. Senhor, é a próxima geração, e eu sei que o Senhor tem um propósito para a próxima geração, por isso que ela sofre, Senhor, ela tem sofrido tanto. Mas eu te peço que a Tua mão poderosa, a mesma que tirou com um braço forte o povo de Israel do Egito e fez tantos milagres e maravilhas, eu te peço que o Senhor possa tocar em cada criança, em cada vida, Pai, repreendendo todo espírito maligno de depressão, toda ansiedade. Se o Senhor possa trazer cura sobre as questões emocionais, curar os traumas, Senhor, que muitas das vezes as circunstâncias que nós vivemos, as situações que vivemos, causam em nós marcas e produzem traumas que são difíceis para curar. Mas a Tua palavra diz que para Ti nada é impossível. Tu és o Deus da cura. A Tua palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Então eu te peço, Pai, que visite cada criança e traga cura para a vida delas, libertação das prisões espirituais, das prisões de depressão, Senhor. Ponha em liberdade aqueles que estão cativos, Pai, não só crianças, mas adultos também, Senhor, aqueles que estão presos pelas prisões da depressão. Que o Senhor possa pôr em liberdade hoje. Liberta a nossa mente, Senhor. Destrói as fortalezas, as mentiras de Satanás, Pai. Que a Tua verdade possa inundar a nossa mente, nosso coração. Leva cativos nossos pensamentos em obediência a Ti, Senhor.
Cura os corações, cura, Senhor, os nossos pensamentos. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso conselheiro. Nos instrui pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, visita cada uma das Tuas filhas que tem outras questões colocadas diante do Teu altar. Liberta, Senhor, dos vícios. Visita, Senhor, aqueles que estão internados pelo Covid, aqueles que estão acometidos dessa enfermidade e muitas das vezes estão assintomáticos e por isso estão transmitindo. Que o Senhor possa guardar a nossa nação. A Tua palavra diz ali, quando Salomão vai oferecer ao Senhor a casa, vai apresentar a casa construída para Ti. E ele começa a dizer e clamar pela Tua misericórdia, pelo povo. E o Senhor diz que aquele que clamar a Ti, se arrepender dos seus pecados, o Senhor é poderoso para sarar a nossa terra. E eu te peço, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Repreende, Senhor, este vírus que tem trazido tantas dores, Pai, tanto sofrimento. Visita, Pai, trazendo saúde para os Teus filhos. Nos cobre com Teu sangue precioso. Nos dá direção, Senhor. Guarda nossa vida espiritual, Pai. Nos leva a ter uma vida de intimidade contigo, Senhor. Eu te peço que visita a Michele nesta manhã. Quebra todas as cadeias, Senhor. Todas as cadeias espirituais que têm prendido ela, porque nós sabemos que Tu tens um propósito para a vida dela. E este propósito vai se cumprir, porque a Tua palavra diz que nada pode impedir o Teu querer, e agindo, Senhor, não há nada que possa impedir. Quebra, Senhor, todas as cadeias, quebra, Pai. Põe em liberdade os aflitos, os oprimidos, Senhor. Traz o bálsamo para os corações desta manhã. Nos encoraja, nos anima, nos levanta, Senhor. Nos ensina a lutar com as armas espirituais que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Que possamos ser como uma flecha inflamada, que cumpre o Teu propósito. Que possamos ser a luz que reflete o Senhor em meio às trevas. É o que eu te peço, Senhor, sê com o Teu povo, desde agora e para sempre te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Recebam força, recebam ousadia, recebam estratégias do Espírito para lutar contra as artimanhas do inimigo. Eu declaro sobre a sua vida discernimento espiritual, para que você consiga entender o que vem do maligno, o que vem dos homens e o que vem de Deus. Que você possa ter discernimento do Espírito, para que você saiba com qual arma lutar, qual a hora de lutar, qual o tempo de lutar e com qual arma lutar, para que você possa ser vitoriosa. Amém, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira nos encontramos aqui novamente às 7h35 para a leitura bíblica anual, tá bom? Continuem firmes no propósito. Passaram-se uma semana, né? E pouquinho. E o Senhor é fiel para nos fazer perseverar neste propósito que eu tenho certeza que vai transformar as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, amiga. Muito obrigada por estar conosco, viu? Deus abençoe sua vida. Espero você, se você, né, não sei como é que tá trabalhando já ou se ainda está em casa. Então, 7h35 todos os dias aqui a gente se reúne para a leitura da palavra e comentar um pouquinho aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, tá bom? Deia, Deus abençoe. Bia, Deus abençoe. Dani, Deus abençoe. Um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Que o Senhor possa ampliar vocês. Ampliar os sentidos de vocês, tá bom? Que vocês sejam uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Amém, Dani. Verdade, o Senhor tem nos ensinado muito esses dias e já tem nos transformado, isso mesmo. Nós somos um vaso adornado o tempo todo, transformado o tempo todo para a glória do nosso Pai. Deus abençoe vocês, meninas. Até a semana que vem.
Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus, tá bom? Beijo. Espero vocês a semana que vem. Deus abençoe.